Eu vou rapidamente ler o projeto, que ele é bem objetivo, né, Perfeito. deputado? Ele tem 4 artigos ali de explicações. Isso. E os últimos 2 artigos é aquela parte burocrática. É o seguinte, o projeto de lei número 388/2025 dispõe sobre a proibição da criação, comercialização e circulação de cães da raça Pitbull e derivados no estado do Rio Grande do Sul. Artigo 1º. Fica proibida a criação e a comercialização de cães da raça Pitbull, bem como de raças resultantes do seu cruzamento no território do estado do Rio Grande do Sul. Artigo 2º. Fica proibida a circulação e a permanência de cães da raça Pitbull e derivados em locais de grande concentração de pessoas, tais como praças, parques, escolas, hospitais, vias públicas de intenso fluxo e demais logradouros definidos em regulamento, exceto se conduzidos por maiores de 18 anos, utilizando guias com enforcador e focinheira adequados à tipologia de cada animal. Artigo 3º. Os cães da raça Pitbull e derivados deverão obrigatoriamente ser esterilizados, ou seja, castrados, a partir dos 6 meses de idade. O descumprimento desta lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civis e penais cabíveis: multa de até 200 UPFs. Dá quanto mais ou menos isso, deputado? R$ 5.400. R$ 5.400. Até, né? Até, que deverá ser aplicada em dobro e progressivamente nos casos de reincidência em infração. Apreensão do animal quando constatada a situação de risco à coletividade e demais sanções administrativas prévias previstas em regulamento. E aí segue aqui com a justificativa que o deputado... Nós temos um animal que repentinamente ele pode se transformar, e quando ataca, o ataque é terrível. E aí aqui eu tenho, por exemplo, assim, aqui, Menino Deus, nós estamos próximo, o Pitbull pertencente a uma moradora avançou sobre uma mulher de 52 anos que saía do prédio. A cena foi registrada por vídeo por vizinhos. A vítima sofreu ferimento, precisou de atendimento. A tutora do cão foi indiciada. Aí, quando eu leio a tutora do cão foi indiciada, o caso de 21 de outubro de 2024. Aí lá em Minas do Leão... Qual era a raça desse Pitbull. Aqui é tudo Pitbull. Tá? Tudo Pitbull. Quando eu leio aqui eu tenho notícias, Porto Alegre, Campo Bom, Esteio, 2 pitbulls escaparam de uma residência, atacaram um cachorro da rua, conhecido como Valente. Uruguaiana, um idoso de 75 anos morreu quando foi atacado. Foi atacado por 2 cães pitbulls. Um pitbull haviam escapado do pátio do vizinho. E em Minas do Leão, um homem de 63 anos que trabalhava como entregador de lenha foi brutalmente atacado por 4 pitbulls na residência onde faria uma entrega. E a dona, a proprietária, vou usar a expressão proprietária, Henrique, a proprietária, uma idosa de 82 anos, ela foi resolver a situação, conter os cachorros, foi atacada pelos próprios cachorros. Quer dizer, os cachorros atacaram a dona. Então, e aqui tem mais uma série de situações, como, por exemplo, agora Rio Grande, 8 de outubro de 2025, um rapaz de 28 anos, identificado como Jefferson, foi atacado por 3 pitbulls da própria família. Quer dizer, claro que nós entendemos que talvez este rapaz pode ter tido algum comportamento não adequado no manejo com o animal, mas ele foi atacado e foi levado em estado grave para atendimento hospitalar. Estou falando só aqui casos do Rio Grande do Sul. Se nós formos para o Brasil, nós temos um crescimento no índice de mortes, o registrado no seu ápice em 2023, com 51 mortes vítimas de ataques de pitbulls. Foi um aumento de 27% em relação a 2022. Tem de 24 o dado? Não. Eu tenho 24, foram 13 ataques, 6 mortes em diferentes regiões do país, e 2025 foram 10 ataques fatais confirmados com cães da raça Pitbull. Então, são cenas terríveis quando filmadas e realmente, Léo, nós temos que regulamentar. Não dá mais para aceitar esse tipo de ataque. Quem é dono, eu repito, quem é dono do seu cão e tem o seu pitbull,
Nós respeitamos e entendemos, né? Agora, a lei, ela tem a proibição, que é a proibição da criação, da comercialização, né? A restrição, que é a circulação, a obrigação, que é a castração, né? E também prevendo a regulamentação, que depois virá através do decreto. Então, originariamente, o objetivo é exatamente esse. É que, num tempo, o espírito da lei pegou e com muita clareza. Com um tempo é que nós não tenhamos mais esta raça aqui no Rio Grande do Sul, tá? De forma responsável e evitando, obviamente, ataque a crianças, ataque a idosos, ataque a jovens, né? Que muitas vezes tem o seu cão, cria o seu próprio cão, é atacado por ele, e também evitando ataque a outros animais, porque o pitbull ele ataca também animais, os outros pets, e as cenas são terríveis. Tá? O doutor Henrique, eu acho que o seu ponto de discordância eu acho que vai exatamente nisso, né? De que o senhor não concorda que a raça seja eliminada. Isso. Primeiro, eu preciso destacar, né, a fala do deputado em se dispor a ouvir o Conselho nessa construção. Eu acho que essa atitude, deputado, deveria servir de exemplo a todo o Poder Legislativo. Eu acho que o Conselho, enquanto representante da profissão da medicina veterinária, pode contribuir com a Casa Legislativa de forma muito mais eficiente em diversos assuntos. E coloco aqui, em nome do presidente Mauro, o Conselho à disposição para essa construção e para outras que vierem de toda a pauta ligada ao animal e também à saúde pública, que é uma parte onde o médico veterinário atua muito forte. E não dá para dizer que essa pauta dos cães e dos ataques estão longe da saúde pública, né? Elas também fazem parte dessa discussão dentro da saúde única que a gente entende, né, de gente e os cães, os pets em geral. Inclusive, Henrique, me permita, eu integro a Comissão de Saúde da Assembleia, sou membro titular dessa comissão, e a presença dos conselhos, inclusive amanhã eu tenho uma audiência pública tratando sobre saúde mental, advindo da questão das enchentes, e o Conselho de Psicologia vai estar presente, já o CIMER já confirmou. Então, esta presença e esse debate ele é fundamental. É fundamental, acho que para engrandecer o debate, né, antes da lei ir para a votação, para que a gente auxilie na construção. Eu ressalto isso muito. Eu não entendo o motivo da gente extinguir a raça, porque se a gente pensar na gravidade dos ataques, nós teríamos que propor a extinção do Akita, do Pitbull, do Pastor Alemão, de tantas raças grandes que, se a gente pensar em força, tamanho da boca, peso, elas têm o mesmo potencial do Pitbull, né, de causar dano. São 14 raças grandes aí. Eu acho que quando a gente proíbe, a gente acaba, às vezes, perdendo a oportunidade de regulamentar e de identificar. Acho que o Estado teve um exemplo com a proibição da corrida dos cães. A criação de galgo não terminou. A corrida só mudou de lugar. Ela deixou de acontecer na frente da propriedade, passou a acontecer nos fundos, de forma velada, mais escondida, mais difícil de fiscalizar. Esse é o meu temor com essas proibições, que a gente coloque um pano sobre o problema apenas e não consiga resolver ele a fundo. Enquanto o problema vou insistir na posse responsável, enquanto a gente não houver uma legislação que defina quem pode ter determinados tipos de cães ou o que ele precisa cumprir para ter determinado tipo de cão, a gente vai continuar falhando. Uma senhora de 80 anos não precisa ter 4 pitbulls, né? Não precisa. Agora, esse rapaz foi agredido porque entrou no pátio. E os cães estavam lá para defender o território dela. Embora fosse fazer uma entrega, ele entrou antes da presença dela, né? Uma pessoa que vai ter 4 cães, pitbull, para cuidar um pátio, ela tem que ter um canil. Vai receber alguém, fecha o cão no canil temporariamente. Isso é cuidado, isso é responsabilidade sobre o que está acontecendo. Então, tu vê que as falhas não foram dos cães. O cão está ali para defender o território. Ele foi agredido enquanto território. Ele agrediu porque ele recebeu uma agressão que, para ele, no conceito dele, é justa. Ele está lá, o guardião do território. Alguém entrou sem a permissão, sem a presença da dona, eu vou atacar. Bom, depois do ataque desferido, a gente está falando de um grupo de cães. Eu tenho um ataque de um ser, de um animal indivíduo, e tenho um ser de um comportamento de matilha.
Aí eu tenho 4 cães, teve uma outra história de uma senhora proprietária também de 7 Rottweilers, uma senhora de idade, acho que veio a óbito aqui no estado também. Rottweilers, criado por ela, todos mansos, mas é um ataque de matilha. Eu tenho um comportamento de matilha que é exacerbado, né? Que é o mesmo comportamento que a gente vê numa torcida de futebol, né? Tu pode não gostar muito de futebol, mas tu vai para o estádio, tu te contagia com aquela energia. Os cães são a mesma coisa. Então a gente tem que regrar assim, para que uma pessoa ter 7, uma senhora de idade ter 7 Rottweiler, para que uma senhora de idade ter 4 Pitbull, eu acho que a gente precisa entender mais a fundo, deputado, e colocar para dentro da legislação mais formas de controle, de rigidez. Porque eu acredito que a gente vai punir a pessoa errada, né? O canil, criador da raça, que preserva a raça, que cria, o cão dele não é agressivo. Agora, aquele menino que está lá na ponta, que está lá na rua, que tem um cão pitbull, com um pátio não cercado, que ele vive num ambiente, às vezes, já violento, onde a violência, o tráfico fazem parte da vida dele. O pitbull é uma arma para ele. O pitbull é um elemento a mais dentro de um problema social. Mas ele não é o pitbull, né? O problema é o social. É o problema da violência que está por trás disso. O pitbull pode ser para ele uma forma identitária de combater a violência, de se proteger, de ameaçar. Então, mas aí o cão não é o problema. A gente volta no problema da propriedade, né? No problema do tutor, do proprietário. Tá, o senhor acha que a lei seria melhor, no seu ponto de vista, se ela indicasse parâmetros para a pessoa ter um cão da raça Pitbull? E aí vamos lá, teria que ter um espaço adequado, e aí que seria delimitado ali na lei de tantos metros. Exatamente. Teria que ter um muro de tantos metros de altura. Isso, que garantisse a segurança, que garantisse que esse cão não sairia para a rua, que puna a pessoa que descumpra, que puna quem anda com um cão sem focinheira. Se os ataques aconteceram na rua e esse cão estava sem focinheira, de quem é esse cão? Ele precisa ser identificado, ele tem que estar microchipado, ele tem que estar cadastrado, né? Hoje tem programa para isso. O senhor acha que deveria ter limitação de número desses animais, um por família, um por casa? Ou poderia ter? Eu não digo uma limitação tão exata, Léo, mas acho que é preciso sim criar parâmetros, né? Para em que situações ter mais cães? Onde se justifica ter uma matilha de cães? E aí funcionaria como? Um vizinho denunciando, esse aqui eu acho que não está respeitando as regras da nova lei. Aí vai alguém lá fiscalizar e aí aplica a multa, a sanção. Eu acho que esse é o problema que a gente precisa clarear em todas as legislações com relação ao animal, né? Quem fiscaliza? A gente muitas vezes depende da brigada militar, do batalhão ambiental, e aí tu remete ao batalhão ambiental, que tem efetivos pequenos, infelizmente, e que fica muito distante da realidade. A gente já tem a Polícia Civil com algumas delegacias especializadas em animais, mas são poucas, acho que são 4 ou 5 no estado, né? Acho que não passa disso. Então, a gente precisa qualificar guardas municipais para os municípios que tem, precisa qualificar as forças de segurança para também entender a criminalização disso, né? E endurecer a legislação. Porque enquanto a gente mantiver a nossa legislação branda para quem anda sem focinheira, por exemplo, ele está com uma arma engatilhada, independente de ser um pitbull. Pode ser qualquer outro cão, né? Qualquer outro cão de grande porte. Ele é uma arma engatilhada. Bom, o deputado, o senhor até colocou aqui o projeto para debate na própria Assembleia, para sugestão de emendas, mas me parece que o senhor não está muito inclinado a ser convencido da ideia de que a raça deva ser extinta aqui no Rio Grande do Sul. Disso eu imagino que o senhor não vai abrir mão. Léo, eu sou do debate, eu sou da construção, sempre fui. Ao longo da minha caminhada, todos os projetos que eu apresento, sempre penso que exaurir o debate, ele é muito eficaz, é muito salutar, é muito saudável, inclusive. Tá? Não me parece, Léo, Henrique, que este seria um ponto fácil de convencimento, né? A partir do que eu tenho observado. Inclusive, possivelmente, a enquete aqui da nossa conversa, ela vai demonstrar. Aí eu até ousaria, né, dizer aí que nós vamos ter um número bem avançado de percentual de pessoas que têm essa concepção também. Né? E assim, Léo,
Brasil, falasse do efeito da matilha, né? Mas são dezenas de casos que é individual, né? e que geram efeitos letais, né? Mortes, e quando não ocorre a morte, são lesões irreparáveis, de dano irreparável, né? Desfigurando o rosto, mutilando, arrancando pedaços da mão, da perna, pé, dedos. Então, o ataque feroz do Pitbull, ele realmente... Eu iria fazer uma analogia com o novo condutor, quando ele vai fazer autoescola, né? Ele começa fazendo autoescola, porque o carro é uma arma letal. Tu usou a expressão de uma arma engatilhada, né? Nós sabemos que o carro é uma arma, né? Agora, vamos lá. Não tem como admitir uma pessoa hoje pegar um carro e sair sem uma formação, né? Talvez também nós, em um aprimoramento aqui, Henrique, dessa lei, sim, nessa questão da propriedade responsável, né? Porque o nosso foco aqui, ele também está muito no dono, tá? Muito no dono. Desenvolver essa capacitação, esse preparo, para que o dono tenha efetivamente, né, o manejo adequado com o animal. O manejo adequado com o animal. Porque, da mesma sorte, quando alguém faz lá, vai pegar sua carteira e faz a autoescola, não é? Ele tem toda uma instrução. A verdade é que as pessoas começam a... O Léo falou aqui com muita clareza, pega lá o cão, não tem nenhuma... E às vezes, isso é importante destacar, às vezes como uma espécie de um troféu. O cão é uma espécie de um troféu. Tá? Eu uso o cão para realmente gerar medo no meu vizinho, nas demais pessoas. Eu saio com o cão como uma... Então, existe também esse viés, que nós não podemos nos esquecer. Que existem pessoas que têm esse ideário mental. Então, eu entendo que esse ponto que é a proibição, tá? A comercialização, a criação, realmente, que é, por sinal, o artigo 1º, realmente é o ponto nodal aqui do nosso projeto, e que realmente nós vamos precisar debater muito para que possamos ter aí um encaminhamento. Mas hoje, Léo, me parece realmente impossível remover esta questão do projeto. Tá?